Agora o tema da aula é Ação civil, ação popular. Ação popular. ação popular. Onde diz que ação popular é instrumento de democracia direta. Aí a gente tem que lembrar um pouco do que vocês viram em Direito Constitucional 1. A democracia no Brasil, ela é semi-direta ou semi-indireta. Porque se você pegar o artigo 2º, parágrafo único da Constituição Federal, diz que todo poder emana do povo, que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, normalmente, o poder do Estado brasileiro é exercido de maneira indireta. É o povo quem exerce o poder, porém de maneira indireta. Excepcionalmente, você pode ter participação direta da população no exercício do poder do Estado. Além da ação popular, eu posso citar outros instrumentos de democracia direta no Brasil. Nós temos o plebiscito, nós temos o referendo, nós temos o voto, nós temos a ação popular como instrumento de participação direta e nós temos também a iniciativa popular de leis. Que aí vocês têm que tomar muito cuidado na hora da prova para não se confundir. Uma coisa é a ação popular, que é um remédio constitucional que a gente vai estudar agora, ação popular. Outra coisa diferente é a iniciativa popular de leis. É outra forma de participação direta do povo no exercício do poder do Estado. A iniciativa popular de leis é a possibilidade que nós temos coletivamente de propor um projeto de lei para ser apreciado pelo Poder Legislativo, certo? Uma pessoa só pode propor um projeto de lei com base na iniciativa popular de leis? Não. A Constituição diz que tem que ser proposta, esse projeto de lei tem que ser proposto por no mínimo 1% do eleitorado brasileiro, dividido em pelo menos 5 estados, e em cada estado 0,3% do eleitorado. Isso é iniciativa popular de leis. O que eu estou falando não é iniciativa popular, o que eu estou mencionando é a ação popular. A ação popular pode ser proposta por uma única pessoa. A ação popular pode. A ação popular pode. A iniciativa popular não. A iniciativa popular é proposta por um colegiado de pessoas, sendo que na iniciativa popular o documento vai para o poder legislativo, certo? Porque é um projeto de lei. Na ação popular, o resultado desse instrumento ele é encaminhado para o poder judiciário. Então, uma coisa é a iniciativa popular de leis, que vai para o Poder Legislativo, é uma proposta, um projeto de lei, que é feito por um grupo de pessoas. Outra coisa é a ação popular, que é o que a gente vai estudar agora. Eu vou ensinar para vocês como é que significa. Qual é a semelhança que existe entre a ação popular e a iniciativa popular de leis? Os dois são instrumentos de democracia direta. É a única semelhança que tem. Não deixa de ser uma semelhança. Mas só tem essa semelhança. Não existe mais nenhuma semelhança entre um e outro. São instrumentos diferentes. É muito comum nas provas, vocês vão perceber isso quando vocês estiverem estudando, eles colocarem iniciativa popular de lei como se fosse ação popular. E está errado. Só para confundir. Então ele bota, ao invés de ação popular, ele escreve lá iniciativa popular. Ao invés de ação popular, escreve iniciativa popular. Está errado. São duas realidades diferenciadas. Uma coisa é ação popular, outra coisa é iniciativa popular das leis. Certo? Até aí está beleza, né? O que a gente tem que saber mais sobre a ação popular? A gente tem que discutir a legitimidade ativa da ação popular. A gente tem que discutir a legitimidade ativa da ação popular. O que é legitimidade ativa, gente? É quem pode ser autor da ação popular. No Brasil, que é o que interessa para a gente, a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão.
o que diz a Constituição, né? Naquela parte que eu li para vocês. Qualquer cidadão é parte legítima para a propositura de ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para a propositura de ação popular. Ou seja, imagine que se troque a palavra cidadão pela palavra pessoa. Ao invés de falar qualquer cidadão, o indivíduo coloque na prova para vocês qualquer pessoa. Fica verdadeiro ou falso? Se eu troco cidadão por pessoa, por que fica falso? Você tem certeza disso? Que você está alegando aí? Um bebezinho de 1 mês de idade é cidadão? Não. Um bebê de 1 mês de idade tem direitos? Tem. Enquanto tem deveres? Tem. Tributários, inclusive. É um cidadão? É. Com certeza. Bebezinho de 2 meses de idade é um cidadão. Só que, para fins de ação popular, o conceito de cidadão ele é mais restritivo. Ele é mais restritivo. Para ser cidadão, do ponto de vista de propor uma ação popular, considera-se cidadão apenas a pessoa natural alistada eleitoralmente. Então ele tem que ter validade. Exato. Ou então entre 16 e 18, né? Desde que alistado eleitoralmente. Tem que ser emancipado. Não, com 16 anos você pode se alistar eleitoralmente e não ser emancipado. É possível. Um menino de 16 anos que tirou o título de eleitor, não emancipado, ele é sujeito ativo de uma ação popular? Sim. Então tem que ser uma pessoa natural alistada eleitoralmente. Mas você disse que qualquer cidadão é parte legítima para a propositura De ação popular. De ação popular. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Aí eu perguntei, se eu trocar na prova a palavra cidadão pela palavra pessoa, fica verdadeiro ou falso? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. É falso. Porque para fins de ação popular, cidadão tem que ser pessoa natural alistada eleitoralmente. Então imagine a situação, uma criança de 4 anos de idade é pessoa? É pessoa? É. É pessoa natural? É. É alistada eleitoralmente? Não. Pode propor ação popular? Não. É cidadão para fins de ação popular? Não. Perceberam a diferença? Então, para fins de ação popular, não dá para confundir a palavra cidadão com a palavra pessoa. Então, eu não posso botar na prova qualquer pessoa. Eu tenho que botar qualquer cidadão. Cidadão. Porque se eu botar qualquer pessoa, mesmo que tirando essas situações de crianças, né? Pessoa jurídica é pessoa. Pessoa jurídica pode propor ação popular? Não pode. Não pode. Porque para ser cidadão, para fins de ação popular, eu tenho que estar diante de uma pessoa natural alistada eleitoralmente. Um francês que mora no Brasil há 20 anos pode propor ação popular? Um francês que mora no Brasil há 20 anos pode propor ação popular? Não, francês. Um francês que mora no Brasil há 20 anos, não naturalizado, obviamente, porque ele é francês, pode propor ação popular? Não pode, porque o estrangeiro não é alistado eleitoralmente não. É considerado pessoa inalistada. Então, olha, primeira situação, pessoa natural alistada eleitoralmente. E tem mais, ó, que esteja quite com a sua obrigação eleitoral. Ainda tem essa, ó. Além de juntar, para vocês terem uma ideia, isso aqui é prático, ó. Além de juntar a cópia do título de eleitor, eu tenho que juntar também uma certidão emitida pelo TSE, que hoje pega na internet, dizendo que a pessoa está em dia com as suas obrigações eleitorais. Então aquele cara que ficou 5 eleições sem votar e sem justificar e sem pagar a multa, esse cara vai propor ação popular? Não pode. Porque ele está com o título de eleitor suspenso. Suspenso. Certo? Então,
tem esse detalhezinho da ação popular que a gente não pode esquecer, né? Para fins de ação popular, uma coisa é cidadão, outra coisa é pessoa. Então não é qualquer pessoa. Para ação popular tem que ser qualquer cidadão. E cidadão, assim entendido, como uma pessoa natural alistada eleitoralmente. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Certo? Outro detalhe da ação popular que a gente tem que analisar, ó, é o papel do Ministério Público. Porque vocês estudaram, o Ministério Público, hoje, ele exerce uma dimensão muito importante do ponto de vista de defesa de determinados direitos na órbita constitucional brasileira. Então, o que o Ministério Público hoje basicamente faz? Né? Ele é protetor dos chamados direitos e interesses difusos e coletivos. Como a gente vai ver, numa ação popular, há proteção de alguns direitos difusos e direitos coletivos. Boa noite. Há proteção de direitos coletivos na ação popular. Se a ação popular protege direitos coletivos, significa dizer que o Ministério Público, a ação popular, vamos dizer assim, protege direitos que estão na esfera de atribuição do Ministério Público. Aí caiu na prova uma vez, ó. Promotor de justiça, que é membro do Ministério Público, no exercício da sua atribuição, pode propor ação popular. Verdadeiro ou falso? Promotor de justiça, no exercício da sua atribuição, pode propor ação popular. Verdadeiro ou falso? Promotor de justiça é cidadão? Tem que ser, né, velho? Tem que ser. Não, o promotor de justiça em si, né? O promotor de justiça. Não é diferente, né? Mas o promotor de justiça é cidadão? A pessoa sim. A pessoa sim, com certeza. A pessoa que titulariza o cargo é cidadão. É isso aí. Certo? Aí na questão não botaram desse jeito, botaram o promotor de justiça no exercício da sua atribuição. Aí é falso. Pode propor ação popular. É verdadeiro ou falso? É falso. Porque o promotor de justiça, quando está no exercício da atribuição, ele não age como cidadão, ele age como instituição. Como instituição. Ministério Público pode propor ação popular? Não pode. Ministério Público pode propor outro remédio. Ação civil pública. Estava falso. E todo mundo marcou verdadeiro. E se lascou. Hein? Aí você erra, meu. Aí você erra. E se lascou. Agora, o Ministério Público trabalha no âmbito de uma ação popular? Trabalha. Mas não como autor, no primeiro momento. Ele trabalha como fiscal da lei. Oi? Não é nem? Ele trabalha como fiscal da lei. Então ele não atua no primeiro momento como autor. Então, propôs uma ação popular em qualquer lugar do Brasil, o Ministério Público vai opinar? Vai. Inclusive, deve, sob pena de nulidade. O Ministério Público ele vai atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, porque os interesses defendidos numa ação popular são interesses que estão dentro da esfera de atribuição do Ministério Público. Então ele tem que atuar, entende? Então o promotor ele vai ser ouvido e vai dar o seu parecer. Enquanto fiscal da lei, o Ministério Público pode apresentar recurso? Entendeu? Ele é fiscal da lei. Ele não é nem autor nem réu. Concorda? Não é autor nem réu. Ele pode apresentar eventualmente um recurso se ele entender que a sentença foi injusta. Como fiscal da lei, ele tem legitimidade para recorrer? Tem ou não? Tem ou não? Tem, pô. Com certeza, né? Então, como fiscal da lei, ele pode também propor recursos. Agora, olha o detalhe. Esse cara me mandou uma prova de promotor uma vez. Prova aberta de promotor. Na lei da ação popular, está dizendo que o promotor de justiça, não enquanto pessoa, né? O promotor de justiça enquanto instituição. Está na lei, velho. Está na lei. Só pode recorrer se a sentença for de improcedência. Por quê, né? A gente entende que numa sentença de improcedência, em tese, o interesse coletivo está sendo desprotegido. Se é de improcedência, então o interesse coletivo está sendo desprotegido. Neste caso, o promotor, enquanto Ministério Público, poderia
propor o recurso. Hoje o entendimento é que o promotor age com independência funcional, com autonomia. Então o promotor ele recorre em qualquer situação, desde que ele entenda que a sentença foi injusta, que a decisão foi injusta. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Assim, mais no âmbito da nossa visão, né? O promotor de justiça, ele é o domino litis na ação penal pública, não é isso? É ele que tem a legitimidade para propor denúncia na ação penal pública, seja condicionada, seja incondicionada. E qualquer uma das duas é o promotor de justiça que vai propor a denúncia. Ele denuncia o cara, crime de homicídio, denunciou. Esse cara é inocente ou culpado? Um cara denunciado por crime de homicídio pelo Ministério Público é inocente ou culpado? É inocente. Até que tenha a sentença penal condenatória transitada no julgado. Aí passa o processo inteiro, vai para júri, diabo a quatro. No final do processo, abre-se prazo para chamar das alegações finais. Primeiro o Ministério Público, depois o assistente da acusação, se houver, e por último o acusado, porque é quem fala por último. Nessa situação que o Ministério Público denunciou, sustentou durante todo o processo que o cara era culpado, se ao final o promotor entender que o cara é inocente, ele pode pedir absolvição? Pode. O promotor de justiça? Ele deve pedir absolvição. Se o promotor entender que o cara é inocente, ele se cala com as alegações finais, ele contrariando o que ele falou lá atrás, ele tem que propugnar pela absolvição. Ele tem que pedir absolvição. Porque ele atua com independência funcional. É a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, eu era estagiário lá, eu era estagiário ainda quando eu fazia faculdade. A gente pegou um caso de um promotor que denunciou o cara. Olha que desgrama. O promotor denunciou. O cara foi para o plenário. No plenário, o promotor só faltou matar o desgraçado lá, dizendo que o cara matou. A última testemunha, que era a testemunha de defesa, porque primeiro houve de acusação e depois houve de defesa. A última testemunha de defesa falou: eu estava com ele no dia e deu como provar. E provou que a mulher estava com o cara no dia que foi morto. Comprovou cabalmente. O promotor desarmou, velho. Quando a mulher acabou de falar, ele falou: opa, eu estou pedindo a absolvição dele. Essa testemunha aqui me convenceu, realmente, nenhuma das outras me convenceu, e essa aqui eu entendi que o cara realmente é inocente. Estou aqui, doutor, eu estou pedindo que o cara seja absolvido. O juiz é obrigado a aceitar o que o promotor falou? Não. O juiz também age com independência. O juiz foi pau, condenou, velho. Condenou. Mas quem tinha que aceitar era o júri? Isso, não, perdão. O júri condenou. Foi condenou, porque o júri é autonomia. Condenou o cara e o juiz também condenou. Perdão. Aí, beleza. Quando condenou o cara, porque o júri não precisa se apegar à prova. O defensor público não recorreu, velho. O cara estava sendo defendido pelo defensor. Quem recorreu foi o promotor. Para pedir a absolvição do cara. Não queria ter trabalho. Porque ele entendeu que o cara era inocente, velho. Ele entendeu, o promotor chegou e falou: o cara é inocente, pô. O defensor não recorreu. Ele foi pedir uma anulação do julgamento. Ok. O promotor que foi. E lá no tribunal, ele conseguiu anular o julgamento. Doeu na consciência. Pois é, o cara viu que o cara é inocente mesmo. O júri entendeu de outra forma, o juiz também não pode fazer nada, condenou o cara e foi no recurso, o promotor foi e pode, né? Porque o promotor hoje age com independência, com autonomia funcional. Aqui é a mesma coisa, né? No caso de recurso, ele pode propor tanto na sentença, vou até botar aqui, né? Ele pode propor recursos tanto na sentença de improcedência, como também ele pode recorrer em casos de sentença de procedência. Sentença de procedência. Porque hoje o promotor, ele age com autonomia. Então ele pode recorrer em ambos os casos. Bom, a questão é, em ação popular, quem inicia o processo é um cidadão. Em ação popular, quem inicia o processo é um cidadão. Eventualmente, isso acontece muito em cidade pequena, né? O cidadão que iniciou o processo, eventualmente ele pode ser coagido a desistir da ação, a não dar um andamento adequado à ação por conta dos interesses que eventualmente são envolvidos, né? Aí vem a questão, né?
Se o cidadão, por qualquer motivo, desiste da ação, abandona o processo, o promotor de justiça faz o quê? Continua. Entendeu? O cara, por qualquer motivo, que não cabe aqui a gente julgar, mas o cara abriu mão de continuar com o processo. Às vezes é por conta de pressão mesmo. O cara recebe uma pressãozinha, ó, não quero mais continuar, que isso aqui não é para mim. O promotor de justiça, nessa situação, ele tem que fazer o quê? Depende. Se o Então é aquela história, né? Em caso de abandono da ação pelo cidadão, se o promotor entender que a ação é pertinente, ele vai prosseguir. Se ele entender que não é pertinente, ele pugna pelo arquivamento do feito. Eu não peguei o começo da aula, mas a ação popular ela só leva a posse quando o direito é interesse público? Vou mostrar aqui, mas sim, quando é interesse coletivo. Então, em regra, Pois é. Então, se o cara abandona a ação, se houver um abandono da ação pelo cidadão, o promotor pode, então o que é que acontece, né? O Ministério Público pode assumir o lugar do autor. O Ministério Público pode, não deve, pode assumir o lugar do autor. Se o cidadão abandonar a ação, o promotor de justiça vai fazer um exame de pertinência. Se ele entender que a ação é pertinente, ele vai assumir o lugar do autor. Então não deve, porque tem situação que ele não vai assumir, né? nos casos que você já pôde pronunciar promotor continuação, Não entendi. nos casos que você já acompanhou, De ação popular? Sim. Não. O promotor continuou? Não acompanhei a ação popular, não é muito difícil de ter, né? Não é uma coisa muito fácil, não. A ação popular tem muito em casos de situação onde tem aquelas cidades que tem interesse ambiental envolvido, tipo Itacaré. Você vai em Itacaré, cheio de ação popular, entendeu? Tem ação popular contra o dono da Natura, tem ação popular contra o herdeiro das organizações Globo, tudo em Itacaré, porque eles têm casos lá, né? Agora, cidades como Conquista, quase não tem ação popular. Está prejudicando a coletividade. Exatamente. Mas não é muito comum a ação popular, não, é um negócio mais. Naquela região lá do Uruguai, Tem? Por causa do negócio de exploração, né? O que eu quero dizer com isso, ó, gente? O Ministério Público, muito embora ele não possa iniciar a ação popular, porque ele não pode, né? Ele funciona eventualmente como autor subsidiário. ele só pode se envolver se for provocado. Não, aí o que acontece? Quando eu proponho a ação popular, obrigatoriamente o promotor vai ser ouvido, mas não como autor. Sim. Ele vai ser ouvido como fiscal da lei, podendo inclusive propor recursos. Mas o que acontece se o cidadão abandona a causa? O Ministério Público vai ficar inerte? Não, ele vai analisar, vai ver cá, deixa eu ver essa causa aqui, ó, tem pertinência. Então eu não vou abandonar, eu enquanto Ministério Público vou assumir o lugar de autor e aí eu posso funcionar como autor subsidiário. O autor pode ter desistido porque foi Pressionado, corrompido. coagido, corrompido. Mas se o Ministério Público desiste da ação por não vislumbrar a pertinência, né? Sim, do sim. direito. Pronto. Será que em uma outra oportunidade, quando o cidadão quiser entrar, vai ser proibido? Não vai ser proibido. Porque a coisa julgada aqui, ela vai depender das provas produzidas. Então, eventualmente, você pode ter uma ação popular julgada improcedente por ausência de provas. E depois você recolhe provas suficientes para demonstrar para o juiz que aquela legalidade que você não conseguiu demonstrar, já agora ficou demonstrada. É aquela coisa julgada segundo o evento litis. Ou seja, é uma coisa julgada que depende do arcabouço probatório que foi produzido. Às vezes, quando obviamente, se for um caso de que se produziram todas as provas e o juiz atestou isso na sentença, morreu. Mas se for uma situação em que o juiz diz, deixa de condenar por não ter provas suficientes, você abre a possibilidade do Ministério Público ou o próprio cidadão não recorrer, deixar aquilo para lá e no segundo momento, já colhidas mais provas, com provas mais robustas, propor de novo a demanda e o juiz condenar o indivíduo nessa situação. É possível isso. Isso está previsto na Lei da Ação Civil Pública, que a gente aplica subsidiariamente à ação popular. É possível. Certo? Bom, ele perguntou ali um negócio interessante. Ele perguntou o que a ação popular protege. Foi isso que você perguntou? A ação popular, ela foi criada para a proteção de
alguns interesses coletivos. Agora vocês verem a situação, ó. A ação popular ela foi criada para a proteção de alguns interesses coletivos, não para todos, mas para a proteção de alguns interesses coletivos. Qual é a finalidade da ação popular? Ó? A finalidade da ação popular é anular atos lesivos, a interesses coletivos protegidos. Interesses coletivos protegidos. Então, quando eu proponho uma ação popular, eu estou pedindo ao juiz que reconheça que um determinado ato ilegal está causando dano ao interesse coletivo protegido e estou solicitando ao juiz que ele anule esse ato ilegal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que vocês tenham conhecimento de que um prédio público foi construído com dinheiro público e foi batizado com o nome de pessoa viva. Não por acaso, essa pessoa viva é a esposa do atual gestor que está pretendendo seguir carreira política no outro ano. Certo? Isso pode acontecer no Brasil. Você pegar dinheiro seu, dinheiro público, erguer um prédio público, dar o nome desse prédio público de uma pessoa viva que está querendo se candidatar ano que vem? Isso pode acontecer? Eu estou perguntando se isso pode acontecer no Brasil. Não pode. Porque isso é um ato que afronta a moralidade administrativa. Você está usando dinheiro público para fazer publicidade pessoal de uma determinada pessoa. Esse ato é legal ou ilegal? Ilegal. Está lesionando a moralidade administrativa? Tá. Pode propor ação popular? Pode propor. Então veja que a ação popular é para anular atos lesivos a interesses coletivos protegidos. Então, para você propor ação popular, gente, isso cai muito em prova. Você tem que demonstrar o binômio. Que diabo é binômio? É a existência de duas situações no caso concreto. O binômio ilegalidade, exatamente, versus lesividade. O ato tem que ser ilegal e ao mesmo tempo ele tem que ser lesivo a um determinado interesse coletivo. Se ele fosse legal, não preenche o requisito da ação popular. Não preenche o requisito do binômio. Se você demonstra só ilegalidade do ponto de vista técnico, mas não demonstra lesividade, você pode propor outra demanda, mas ação popular não. O processo administrativo, uma ação ordinária, de algo que for. Mas a ação popular vai ter que ser demonstrada a ilegalidade mais a lesividade. Bom, e aí vocês vão ter que lembrar na hora da prova quais são os interesses coletivos protegidos pela ação popular. Em primeiro lugar, nós temos o patrimônio público. Ou de entidade de que o Estado participe. Trocando em miúdos, a ação popular protege nesse particular o erário público. O que é o erário público? É o dinheiro do povo. Erário público é o dinheiro do povo. Então você está tendo conhecimento de que o prefeito está usando verba da educação para comprar carro para a Secretaria de Finanças. Está desviando o dinheiro da educação para outra finalidade, que não pode. Está causando dano ao erário público? Tá. Pode propor ação popular? Pode. Que é o ato ilegal e ao mesmo tempo lesivo ao erário público. Primeiro interesse coletivo protegido, portanto, é o erário público. Mas tem mais, Outro interesse coletivo protegido é a moralidade administrativa.
que vocês ainda, eu não sei se vocês já estudaram os princípios da administração pública do artigo 37, que é o LIMP, né? Basicamente, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é a moralidade administrativa? É um mínimo de ética que o servidor tem que guardar no exercício, na administração da coisa pública. Trocando em miúdos, ó, por moralidade administrativa, significa que o servidor não pode agir de maneira a provocar a chamada improbidade administrativa. O servidor público não pode agir de maneira improvável. O servidor público não pode agir de maneira improvável. Como, por exemplo, nomear para determinados cargos públicos de provimento em comissão pessoas de seu próximo parentesco. Então, eu não posso chegar na administração pública e pegar minha mulher, meus filhos, meu cunhado, minha sobrinha até posso, né? Mas meu tio, né? Pessoas de meu parentesco próprio começar a nomear para tudo quanto é cargo de provimento em comissão, porque isso configuraria uma ofensa à moralidade administrativa chamada de nepotismo. Nepotismo. É aquela história, né? O cara nomeou, velho, lá numa cidade, é verdade isso, o cara nomeou o secretariado dele, toda a família. A mulher, a mãe, a filha, o cunhado, o genro, o diabo a quatro, lá botou todo mundo no cargo, né? Hein? O genro não pode. Genro é parente. Genro não é casado com a filha do cara. Genro não é parente. Não. Genro e cunhado são parentes. Parentes por afinidade. Não, genro é parente. E outra coisa, o genro você não deixa de ter nunca. Mesmo que sua filha divorcie do cara, ele continua sendo seu parente. Porque na linha reta o parentesco não desaparece jamais, né? Aí beleza, aí o cara chegou, velho, aí o cara foi entrevistado. Ui! Por que essa questão de a pessoa deixa de ser marido, Deixa. mas ele não perde o genro, o sogro? Não. Porque na verdade o que acontece? Quando você se casa com um cara, com uma pessoa, né? Hoje pode casar com mulher também, não tem problema. Mas quando você se casa com uma pessoa, mas poder pode, é só querer, né? Então, basta ter vontade. Quando você se casa com uma pessoa, alguns parentes desse indivíduo, especialmente aqueles mais próximos, passam a figurar numa ordem de moralidade pública. Não de moralidade pública, de moralidade civil mesmo, moralidade familiar, vamos botar assim, né? Como pessoas que guardam posições parecidas com parente seu, que você não pode se casar. Então, por exemplo, quando eu me casei com minha esposa, os meus sogros, para mim, sogros, né? Sogros. Os meus sogros, para mim, funcionam como meu pai e minha mãe. Pai e mãe. Como é que eu vou me casar com meu pai e minha mãe? Se eu me casasse, minha mulher, quando eu me casei com ela, suponhamos que ela tivesse um filho ou uma filha, que tivesse uma filha. Quando eu me caso com essa mulher, esta filha dela, para mim, fica em posição de quê? De filha. Eu posso me casar com minha filha? Não posso. E essa posição, ela não se altera pelo fato de eu ter me divorciado, porque seria um absurdo eu me divorciar da minha mulher para casar com a filha dela. Cunhada pode. Cunhada tem a possibilidade. Com a irmã da minha mulher eu posso me casar. Com a sogra não. Com a sogra não. Hein? Com as primas pode. Prima não tem problema não. Prima não tem problema, né? Prima é quarto grau, não tem problema nenhum. Prima não tem problema nenhum. Então seria um absurdo, né? O cara se casar com a pessoa que está ocupando para ele a posição de mãe. Vai para o direito americano. Como é que chama a sogra no direito americano? Mother-in-law, mãe na lei. Como é que chama a enteada no direito americano? Sister-in-law, filha na lei. Muito embora nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos pode casar. Tanto que aquele Woody Allen, que era casado com Mia Farrow, né? Largou a esposa para ficar com a menina que era filha dela adotiva.
Aqui no Brasil não pode, isso é proibido. Tá quem? Ele trocou uma de 60 por 3 de 20, né? 3 de 20. Ele trocou por uma. Aí você não sai vivo daqui e depois você fica reclamando. Não, mas eu não falei que estava certo, não. Uma pergunta retórica. Cada um responde da forma que quiser. Bom, mas aí que tá, né? Tem nada a ver isso. Eu não sei porque eu cheguei nesse ponto, mas eu vou pular, porque agora eu me perdi. Bom, moralidade administrativa, portanto, a ação popular serve para repelir atos de improbidade administrativa. Mas não só isso, ó. A ação popular também protege o meio ambiente, que é o interesse chamado de difuso. Meio ambiente, a gente sabe, é um interesse difuso porque não é titularizado por um grupo de pessoas individualizado ou individualizável. É um grupo de pessoas que não admite individualização. E a ação popular serve também para proteger patrimônio histórico e cultural. Patrimônio histórico e cultural. Por exemplo, né, tem cidades no Brasil que são tombadas. Você vai lá na cidade de Tiradentes, lá em Minas Gerais, né? Diamantina. Tapetinga não. Não, mas tombado não é isso não. Tombado é cidade histórica. Tombamento é um ato administrativo para proteger. Algumas coisas históricas também. Aí se for tombado, entra aqui. Patrimônio histórico e cultural. Para você ver, aí quer que o Brasil seja levado a sério, né? O Brasil hoje tomba patrimônio imaterial. Vocês sabem disso, né? O Brasil tomba patrimônio imaterial. Aí depois quer que o Brasil seja levado a sério. Aí vira piada lá, o pessoal fica arretado. O Brasil tombou recentemente a cachaça como patrimônio imaterial do Brasil, há uns 5 ou 6 anos atrás. A cachaça. O samba, eu bem imagino, o samba também foi. Mas a questão da cachaça não é por causa da. Porque a cachaça é criação brasileira. Mas para isso tem marcas e patentes, né? É patente. Não é tombamento. E se você vai levar no Japão o saque é tombado? Normalmente não, né? Porque ela é mais séria. Mas o champanhe é. Hein? Foi tombado? Português não. O champanhe é. O champanhe, ele tem uma marca que é protegida internacionalmente. E champanhe é só um tipo de espumante, tal. Mas isso é uma proteção do ponto de vista comercial, né? Você fica tombando cachaça. Só se for em Minas. Eu queria saber no caso, talvez o cara patenteou rapadura. É capaz, eu não duvido não. É capaz. Mas a marca e a patente. A marca e a patente é outra história. Eu até aceito que patenteie cachaça, que estabeleça que o nome cachaça é só para aquela bebida destilada, produzida no Brasil, tal. A lei não é só para isso. Tá, Não é o contrário. Essa bebida só pode ser chamada de cachaça. Só pode ser chamada de cachaça. Não pode ter outro nome. Chamar. Ah, tudo bem. Eu chamei, olha. Porque você fala champanhe assim, né? Champanhe é só na França, né? Numa região específica lá. Né? Vinho do Porto é só do Porto. O Porto é uma cidade, porque Portugal e tal. Mas pode ser Porto Alegre. Porto Alegre, vinho de Porto Alegre, né? Como tem, por exemplo, você tem uvas que são patenteadas. Você pega a uva de tal local. Existe. Daí você dizer que a cachaça tem que ser patrimônio imaterial do Brasil, acho meio forçar demais, né? Bom, a pergunta é a seguinte, né? Imagine que você, cidadão brasileiro, tem notícia de que uma casa tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vai ter a sua fachada destruída. Você, enquanto cidadão brasileiro, pode propor uma ação popular para impedir esse ato lesivo? Mesmo que você não seja dono da casa? Sim. Mesmo que essa atividade esteja sendo
está defendendo o interesse seu. Você está defendendo o interesse coletivo. Entendeu? Então, na ação popular, gente, não é um interesse meu que está sendo defendido, é o interesse de toda a coletividade. Eu proponho nome próprio, mas é na defesa de um interesse que é nosso. Por exemplo, eu não moro em Rio de Contas. Rio de Contas está em Tombada, tem próximo aqui de Itabu, no centro de Rio de Itabu, Vitória da Conquista. Né? Mas eu, enquanto titular desse interesse coletivo, a manutenção do patrimônio histórico, se eu souber que algum daqueles monumentos históricos de Rio de Contas tem a possibilidade de ser destruído de alguma maneira, eu vou poder propor uma ação popular. Preciso acionar o Ministério Público para que o Ministério Público faça isso? Não. Enquanto cidadão, eu tenho o poder de levar ao conhecimento do Poder Judiciário esta demanda, porque assim me foi conferido esse poder pela Constituição Federal de 82. Isso aí é uma ação gratuita? Vamos ver agora. Boa pergunta. Deixa eu me perguntar, por que você colocou alguns? Alguns, porque tem alguns interesses coletivos que não entram aqui na ação popular. Tipo, criança e adolescente, está aqui dentro? Não. Então não pode propor ação popular. Tipo, direito do consumidor, está aqui dentro? Não. Então não pode propor ação popular. Direito do idoso, está aqui dentro? Não. Então não pode propor ação popular. Alguns. Bem? Essas organizações têm seu segmento exclusivo. Aí você vai ter que propor uma ação civil pública, que eu vou mostrar aqui para vocês que é outra história. É prima e irmã, mas não são iguais. Aí o Ministério Público atua normalmente. Para você entrar com uma ação para impedir que seja construído um presídio perto da minha fazenda, lá no Brasil. Aí depende, né? Claro, depende muito. Imagina uma situação que pode acontecer, né? De que o gestor está construindo esse equipamento público para prejudicar um desafeto dele. Pode acontecer, né? Este caso aqui é um caso que afronta a moralidade administrativa? Sim. Porque ele está efetivamente atuando de maneira pessoal num campo em que ele deve atuar de maneira impessoal. Tá? Então é possível. Ainda que haja essa questão pessoal, se houver interesse público também, isso como vai prevalecer? A moralidade administrativa. Independentemente do interesse individual de uma pessoa, para a propor civil pública, para a propor popular, há necessidade de você demonstrar o interesse público. O interesse individual não é discutido. Então eu sou dono de um imóvel rural nas proximidades de Conquista. E aí o presidente da República é meu desafeto. Político está declarado. Cara, sacana, você tem um imóvel rural aí, beleza, então vou construir aí do lado do seu imóvel rural um cemitério. Ou então um centro de zoonoses, um presídio. Não porque aí é o melhor lugar para construir, mas é porque eu quero ferrar com você. Valorizar o seu imóvel. Hein? Por isso que eu vou falar de botar um presídio lá da Aí é uma situação de imoralidade administrativa, improvidade. Poderia, né? Mas se esse for interesse. Oi? Se esse for interesse. Não, é isso que eu estou falando, depende da situação concreta. Então, você demonstrar que esse ato está sendo praticado por perseguição, é a mesma coisa que eu sou servidor público. Aí eu briguei com o governador. O governador sacana, brigou comigo, brigou. Vou mandar você para Xoroxó. Entendeu? Vou mandar você para Xoroxó. É um ato que, de alguma forma, ofende a moralidade administrativa? Ofende. Seria um ato que poderia ser anulado, eventualmente, pela ação popular? Às vezes sim. Às vezes sim. Eu demonstrei que a atuação está contrariando o interesse coletivo, está tirando um bom profissional daquele local, para punir esse cara e colocar longe do local onde ele exerce a função. Aí você fala, tem um interesse individual? Tem, mas o interesse principal, o interesse que é protegido aqui não é o individual. Se você conseguir demonstrar que tem um interesse público subjacente, é possível propor a ação popular. Ele vai dizer, não, lá está faltando urgência. Aí lascou. Aí lascou. Eu tenho que ir. Porque o servidor público, em regra, não tem inamovibilidade, né, salvo alguns, né, especificados no texto da Constituição. Bom, mas Roberval perguntou a questão das custas, certo? A Constituição, gente, ela é bem clara
em relação às custas judiciais e ao ônus da sucumbência. Vocês podem verificar aí no artigo 5º, inciso 73, que diz que o autor, salvo comprovada má-fé, está isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a princípio, nós temos hipótese de isenção de custas judiciais. A princípio, isenção de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Exatamente. E outras coisinhas a mais, né? Então, a princípio, o autor da ação popular, ele está isento de pagar tanto as custas judiciais, como também o ônus da sucumbência. Então, mesmo que ele perca, ele não vai pagar nem custas, nem ônus da sucumbência. Exatamente, cada um paga o seu. A pergunta é, essa regra, ela é absoluta ou ela é relativa? Ela é absoluta ou é relativa? Está chiando, meu chiquinho. Bom, a Constituição diz que essa regra é relativa, porque se o autor estiver de má fé, ele perde a isenção. Isso é importante ser lembrado na hora da prova. Tem alguma possibilidade do autor derrotado ser condenado a pagar custas judiciais e ônus da sucumbência? Sim, desde que ele esteja agindo de má fé. Se eu botar na prova assim, toda ação popular julgada improcedente terá que condenar o seu autor ao pagamento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Toda ação popular julgada improcedente tem que condenar o autor ao pagamento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa condenação só acontece se o indivíduo estiver de má fé. Olha o detalhe, ó. Vocês não errarem na prova. Esta ação proposta de má fé tem um nome específico na doutrina. Ela é chamada de ação popular temerária. Temerária. É uma ação que é proposta de sacanagem pelo autor. O autor sabe que ele não tem razão, mas ele quer sacanear com o cara. E ele vai propor ação popular. Brincando. O cara só de sacanagem vai brincar lá com o Poder Judiciário e acusa o outro de praticar um ato lesivo, ilegal, tal. E colou. E ele não pode fazer isso. Certo? Né? Aquela situação, né? Acontece muito em cidade pequena. Em cidade pequena acontece muito. Aí tem 2 candidatos a prefeito. Um candidato já é puta véia, já é 30 mandatos, todo pipinado na justiça, né? E o outro candidato novo, nunca teve cargo público, um cara tentando dar uma oxigenada na política local e tal, e aí vem, né? O puta véia contra o cabaço, como a gente chama, né? Na política. O cara que é puta véia, o cara não tem argumento, né? Quando você pega um cara que é cabaço, o cara não tem argumento contra ele, o cara nunca foi nada, não tem como você desconstruir a imagem desse indivíduo. Como é que você vai atacar um adversário que não tem um passado sujo, né? Hein? Como é que você pode atacar um indivíduo que não tem um passado sujo, né? Propondo ação popular. Olha um bom exemplo aqui, ó. O cara é fazendeiro da região, você pega 30 laranjas. Ó, bicho, você vai propor agora, dizendo que o cara tá aí, bicho, tá ofendendo o meio ambiente, tá fazendo extração ilegal de madeira e tal, entra na justiça. Mas o cara não faz isso não, mas entra, de qualquer forma você entra. Porque o que importa para mim é na campanha, puxar aqui o histórico desse indivíduo e mostrar pro povo, aí, ó, esse cara tá se fazendo de boa gente, tá aqui, ó, 30 ações populares contra esse indivíduo por conta de lesão ao meio ambiente. É nesses caras que você quer votar e tal. Bom, uma situação dessa, uma ação popular claramente vai ser julgada improcedente, mas até lá, gente, o prejuízo que isso vai causar, não é isso? Então, para evitar esse tipo de coisa, 90% do eleitorado brasileiro, né? Trocando em miúdos, né? 90% é bandido, velho. Então o cara fala assim, ó, é aquela velha tática que já é manjada aqui no Brasil, né? Ruim por ruim, vote em mim.
Ruim por ruim, vote em mim, que eu já estou aqui, pô. Tenho 30 mandatos, sou ladrão, né? Roubo, mas faz. Né? Então não tem esse problema. Eu não escondi de ninguém que sou ladrão. Sou mesmo. Agora ele está escondendo, ó. Olha aí o filho da mãe aí e tal, não sei o quê. Isso é uma ação penal, isso é uma ação popular temerária. Aí nessa situação, o autor vai ser condenado a pagar tanto as custas judiciais, como também o ônus da sua polícia. Hein? Já ganha por fora, né? Compensa, né? Aqui um amigo meu fala que no Brasil o cara compensa ser desonesto, e compensa mesmo, né? Você fica 5 anos sem pagar tributo no Brasil. Aí o governo vai e lança o refis. Olha que beleza. Aí você, bom, deixa eu ver o que é que esse refis está dizendo aí, né? O refis está dizendo que aquela minha dívida que eu devia ter pago há 5 anos atrás, ela pode ser paga agora, 5 anos depois, sem juros e multa. Olha que negócio. Então o otário que... Então o otário é o cara que pagou. Não é o cara que... Pois é, velho. Sem lhe contar que o Estado abaixo de 10 mil não cobra mais. Pronto, acabou. Então eu posso dever até 10 mil sem ter o risco de ser executado. Então tá bom demais, né? 10 mil é uma quantia, aqui para nós, né, de pagamento de tributo bastante razoável. 10 mil. Mas é a lei do mais esperto, né? É a lei do mais esperto no Brasil, infelizmente. Certo? Até aqui está entendido, gente? Alguma dúvida? Se errar na prova, toma cacete. Marca isso aí, gente. Certo? Não, estou perguntando de tudo aqui, né? Tá beleza? Bom, a última questão que eu vou levantar para vocês é a legitimidade passiva. Ou seja, quem pode ser réu numa ação popular. Autor, vocês já estão careca de saber, né? Quem é que pode ser autor de uma ação popular? Cidadão. Legitimidade passiva. Perdão. 7, né? Então, legitimidade ativa da ação popular. Não vão errar mais, é qualquer cidadão. Se eu botar qualquer pessoa, é falso. Porque não é qualquer pessoa, tem que ser qualquer cidadão. Em primeiro lugar, contra quem eu proponho uma ação popular? Contra autoridades públicas. Concordam? Em primeiro lugar, eu vou propor contra autoridades públicas. Porque normalmente a ação popular é uma demanda que decorre de abuso de poder. É o cara que construiu a escola e botou o nome da mulher. Eu não posso entrar com a ação popular para uma fábrica, não? Pronto, aí a pergunta é essa. Além das autoridades públicas, tem legitimidade passiva também de ação popular uma pessoa pertencente à iniciativa privada? Eu posso propor iniciativa privada. Eu posso propor uma ação popular contra o dono de uma fazenda que não exerce função pública? Ele tem que ser prejudicado a coletividade. Posso ou não posso? Posso. Por exemplo, o cara é dono de uma fazenda e tá... e o cara eventualmente está destruindo aquela reserva legal que todo fazendeiro deve ter. Vocês sabem, né? Tem uma porcentagem mínima. Lá na nascente do rio. O cara resolveu fazer um piquete na nascente do Rio São Francisco, né? Hein? É possível, né? Agora, eventualmente, gente, o que é que pode acontecer, né? Eu entro com ação popular contra a autoridade pública, sozinha, certo? Olha o que eu vou falar, ó. É possível entrar com ação popular contra a autoridade pública, sozinha, contra a autoridade pública e contra a pessoa pertencente à iniciativa privada, em conjunto. É possível. Imagine a licitação. Isso não acontece no Brasil, não. Isso aqui é hipótese. Uma licitação em que o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou quem quer que seja, faça publicar um edital licitatório já bonitinho, todo arranjado para fulano de tal ganhar. É possível você propor uma ação contra o gestor e contra o particular que está sendo beneficiado? Sim. E posso propor eventualmente a ação popular só contra particular. É a situação do dono da fazenda que está provocando lesão ao meio ambiente. Eu vou e proponho contra ele. Em São Paulo agora está sendo proposta uma ação popular contra os donos dos consórcios do metrô de São Paulo.
que deram um rombo de 500 bilhões de reais. Nossa, absurdo, né, cara? O cara rouba 500 bilhões de reais. Como é que pode um negócio desse, né? Não existe isso, pô. Não, assim, num país honesto não existe isso. Não existe, hein? Tá bom demais. Ainda sobrou quanto aí pra gastar? Não existe um negócio desse, né? Mas é possível propor contra pessoa pertencente à iniciativa privada. E por fim, para não me esquecer, é possível na ação popular a concessão de medida cautelar. É possível a concessão de medida cautelar para suspender o ato supostamente ilegal e lesivo. Supostamente ilegal e lesivo. Porque o processo no Brasil demora muito. Não sei se vocês sabem, mas demora muito. Um processo desse aqui demora bastante. É prova, pai de diabo, que vai confusão para tudo quanto é lado. Enquanto, se você não conseguir ação cautelar, enquanto a ação está sendo processada, neguinho tá, ó, né? Obviamente ganhando em cima da coletividade, não é justo? A ação cautelar vai ser dentro da ação popular? Vai ser medida cautelar. É um pedido de medida cautelar dentro da ação popular. Porque o que acontece, gente, assim, eu não sou professor de processo civil não, mas eu vou dar meus pitacos, porque esse assunto aqui eu estudava muito, né, especificamente. No Brasil, a lei da ação civil pública é da década de 60, da década de 50, eu não sei exatamente. O Brasil ele foi ter medida antecipatória de tutela como regra só em 1994, que foi a introdução do artigo 273 no CPC. Até essa época a gente não tinha uma definição muito específica do que era tutela antecipada e o que era medida cautelar. Então no Brasil, antes de 94, vocês tinham muito negócio que chamava cautelar satisfativa, que é um procedimento que a gente tirava do direito italiano baseado no poder geral de cautela do juiz, certo? Só que vocês vão aprender em processo civil lá na frente que tem uma diferença entre o procedimento cautelar e o procedimento antecipatório de tutela. Qual é a diferença de um e outro, né? O cautelar é para resguardar a utilidade prática de outro processo, mas ele não satisfaz. Uma antecipação de tutela satisfaz o autor, nesse caso aqui. Então vejam, né? Qual é a diferença da cautelar para a antecipação de tutela propriamente dita? Enquanto que a cautelar não satisfaz, a antecipação de tutela satisfaz, certo? Esta aqui, chamada de medida cautelar dentro de uma ação popular, é uma medida que na verdade não é cautelar, porque ela é satisfativa. Se eu estou suspendendo a execução do ato, eu não estou dando para o cara no início da lide o que ele pediu no final? Então é satisfativa. Então não deveria ser chamada de medida cautelar, deveria ser chamada de medida de antecipação de tutela. Só que hoje, para a felicidade nossa e de todos vocês, os provimentos de urgência, quais são os provimentos de urgência? Cautelar e antecipação de tutela. Os provimentos de urgência, eles são dotados do que a gente chama de fungibilidade. Então, se eu peço a medida cautelar, demonstro os requisitos da cautelar, e o juiz observa que na verdade não era cautelar, era antecipação de tutela, ele pode tomar uma pela outra. Então, hoje não faz. Mas por isso que chama medida cautelar, né? Na verdade não é cautelar porcaria nenhuma, antecipatória de tutela, mas como uma. Hoje a gente está tomando uma pela outra, né? Vocês vão aprender isso, vocês já aprenderam. A gente tem que apreciar a urgência, né? É um provimento de urgência, seja cautelar ou seja antecipatório de tutela. Mas e hoje o juiz pode dar o receber isso aí para julgar no final. Pode. E ele pode também negar. Ele fala, não tem fundamento nenhum. Por enquanto não tem fundamento nenhum. Deixa virem as provas primeiro, deixa as provas serem produzidas, para depois eu analisar apenas na sentença. Porque na sentença pode conceder a cautelar. Na sentença ele fala, ó, estou dando aqui, já estou pipocando aqui para suspender a execução desse ato. E já está para julgar. Já está para julgar, exatamente. Certo? Até aqui, beleza? Então vamos para outra. Ação civil. Fora da outra sala. Oi? Vou ter que ser aula aqui na outra sala. No quarto B? Não. Aqui eu vou para o sexto semestre. Outra ação que nós temos é a ação civil pública. Bom, a ação civil pública, vocês têm que tomar muito cuidado.
A ação civil pública, ela é interessante demais. Entretanto, eu não vou esgotar esse tema com vocês, eu vou deixar para vocês verem esse processo, que é o foro específico para análise desse tipo de demanda. Aqui eu vou analisar com vocês alguns detalhes que vocês serão cobrados numa prova de direito constitucional. Certo? Não vamos falar de tudo, mas vamos falar de muitas coisas. Então, o próximo remédio é a ação civil pública. Bom, qual é o detalhe da ação civil pública? A ação civil pública é prima irmã da ação popular. Porém, só pode entrar quando a obra pública. Exatamente. E não, só pode entrar, só entidades, né? Entidades que podem manejar. A ação civil pública pode ser proposta contra particular. É possível. Imagina a situação que o Ministério Público descubra, como eles estão investigando em Salvador agora, que os consórcios que ganharam a licitação dos ônibus de Salvador estavam tudo mancomunados. A ação civil, uma cartel, né? Essa ação civil pública pode ser proposta contra esses indivíduos privados? Pode. É possível. Ela beneficia a comunidade. Exatamente. A ação civil pública é só em benefício de interesses coletivos. Mas no caso aí, assim, desculpe, isso é diferente para conhecimento, essa questão do transporte aí, ele está na função do exercício do Estado, né, do transporte público. Sim, mas aí você está entrando contra quem ainda não está. Porque eles estão na fase da licitação ainda. Eles não terminaram ainda não. E lá em Salvador está engraçado demais, porque uma promotora diz que tem problema de ilegalidade, e a outra está dizendo que não. A outra nem está dizendo que não tem, né? A outra está dizendo que em todo lugar do Brasil é muito comum as empresas conhecerem umas as propostas das outras. Acabou de ter uma figura e o objetivo da licitação. Como fala um colega meu, institucionalização da bagunça, né? Então vamos institucionalizar essa bagunça aqui, é tudo. Já que em todo lugar é assim, né? Então aqui também vai ser, né? Não tem jeito de ser diferente. Bom, a ação civil pública, gente, ela não está no artigo 5º da Constituição. A ação civil pública está em outro canto da Constituição, mas é remédio constitucional. Eu até já botei para vocês, ó, artigo 129, inciso 3 da Constituição. Qual é o grande erro dos alunos na ação civil pública? Qual é o grande erro dos alunos na ação civil pública? Errar a resposta da prova. Errar, exato. Mas em qual conteúdo, né? Dizer que a ação civil pública só pode ser proposta pelo Ministério Público. É muito comum, né? Na prova a gente bota de sacanagem. Sacanagem lá. A gente bota que a ação civil pública só pode ser proposta pelo Ministério Público. Aí o cara só lê a Constituição. Na Constituição só fala do Ministério Público. São atribuições do Ministério Público, propõe inquérito civil público e ação civil pública. Aí você só leu a Constituição. Vai responder a prova, matei, morri. Porque isso aqui é competência, é legitimidade mínima. Além do Ministério Público, você tem outras pessoas legitimadas. Mas, por exemplo, né, na prova eu amo botar: cidadão pode propor ação civil pública? Um cidadão pode propor ação popular, não é isso? Pode propor ação civil pública? Não pode. Não pode. Verdade, não pode. Tem que ser uma instituição. Tem que ser uma instituição. Um Sindicato não, mas uma associação, uma entidade pertencente à administração pública indireta, os entes federados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, associação já falei, né? Associação, entendeu? Mas veja que cidadão, não. Então se eu boto na prova assim, ó, o promotor de justiça, enquanto cidadão, pode propor ação civil pública? Não pode, velho. Promotor de justiça enquanto cidadão pode propor ação popular. Popular. Então é a primeira lição que eu dou para vocês, ó. Sem lição até parece. Mas primeira informação que eu dou, né? 3. A primeira informação que eu dou para vocês. A ACP, que é a ação civil pública, é diferente de ação popular. São parecidas? São parecidas. Protegem interesses parecidos? Protegem. São primas irmãs? São. Mas são diferentes. São coisas diferenciadas. Certo? Bom, primeiro detalhe, ó.
que diferencia a ação civil pública de ação popular. São os interesses protegidos. A ação civil pública protege, todo e qualquer interesse coletivo. Olha que beleza. A ação civil pública protege todo e qualquer interesse coletivo. Eu posso falar a mesma coisa da ação popular? Não posso. A ação popular protege alguns interesses coletivos. Aí você fala assim, e onde é que você tirou essa informação, né? Essa informação está na lei que regulamenta a ação civil pública, que é a Lei Federal número 7347 de 1995. Quem é que diz, né, que a ação popular protege todo e qualquer, né? Todo e qualquer interesse coletivo? É o que está previsto aí no artigo 1º, inciso 4 da Lei 7347 de 85. Artigo 1º, inciso 4 da Lei 7347/1985. Podem ver depois. 7347/85. Por quê? Porque quando a ação popular protege alguns interesses e pode ser oposto por qualquer cidadão, a ação civil protege qualquer interesse e não pode ser oposto por cidadão. Exatamente. Mas é isso aí, né? É o que está previsto aqui no texto da lei, especificamente. Bom, então, outra coisa que diferencia a ação civil pública da ação popular, os legitimados ativos. Quem é que pode ser legitimado ativo para propor ação popular e quem é que pode ser legitimado ativo para propor ação civil pública? A ação popular, gente, vocês têm que lembrar, a ação popular só pode ser proposta por cidadão. A legitimidade ativa da ação civil pública, eu não vou copiar no quadro, vou ler para vocês, ó. É o artigo 5º da Lei número 7347/1985. Vai. Eu não engano ninguém, minha prova é de lascar o cano, levantar os cabelos. Minha prova eu faço para lascar com todo mundo. Então esse negócio. Eu acho. É que vocês não viram as outras ainda, né? De outros professores. Mas as suas sem mentira é pior. Não, até agora. Vocês estão no 4º semestre ainda. Por favor, bota aquela lá assim, ó. Assertiva. Não, a prova é bem simples. Hein? Não, a prova é bem simples, essa última. Né? Não, eu vou fazer isso não. A prova tem 10 frases. 10 frases. Para você dizer se é verdadeiro ou falso. Não. Tem 10 frases. Se você quiser, eu até boto, não tem problema. E outra coisa, a prova, ela vai ter 10 frases para dizer que é verdadeiro ou falso. E só vai durar 60 minutos. Tá brincando. Hein? Porque eu quero, quem manda sou eu, pô. Não, porque como são 10 frases só, não precisa ter ditadura, com certeza. Não precisa mais de 1 hora, pô, são 10 frases só. Hein? Na verdade é o seguinte, eu nunca fiz isso até semestre passado. Semestre passado, aí se lascou, né? Que era 60 minutos mesmo. Aí semestre passado eu fiz. Aí os alunos reclamaram e antes semestre passado eu fiz de surpresa, eu fiz de sacanagem. Os meninos, todo mundo preparado para pescar, eu falei, a prova tem 1 hora só de duração. Aí a mulher desmaiou para pescar. Eu sei que não tem. Aí quando eu falei, essa mulher desmaiou. Falou, não, lascou, né? Porque 60 minutos só dá para fazer a prova. Não dá para ir para a biblioteca e responder e mandar pelo WhatsApp. Tem isso? Tem. Óbvio, se eu falar para você, eu estava aqui aplicando prova, não vou dizer o semestre que foi, não. Não vou dizer o semestre que foi, também não foi esse ano. E pouco importa quem seja, né? Eu entreguei a prova.
eu entreguei a prova, era um sábado, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, entreguei a prova. Às 7h50 da manhã, a prova já estava com o gabarito encaminhado para o WhatsApp da turma já. 20 minutos depois. 20 minutos depois. Porque a turma é muito grande. A turma tinha 85 alunos. Esse cara tem que ser monitor, traz esse cara pra cá. 85 alunos. Aí quando eu entreguei a prova, ele foi um dos primeiros a receber. Depois eu fiquei sabendo. A primeira coisa que ele fez foi pegar e tirar xerox, é só uma folha, né? Tirou a foto, mandou para a namorada, que não estudava na sala. Ele mandou para a namorada se presta esse papel, que eu acho um absurdo isso, hein? Pô, gente, a coisa mais fácil de descobrir mal feito de aluno, o próprio aluno conta. O próprio aluno não manda fácil? Oh, meu Deus do céu, sai 3 cliques. Tirou a foto, abriu o WhatsApp, mandou e acabou. Ué. Se o WhatsApp já estiver aberto, é só um clique. Só um clique, não, tá vendo? Aprenda aí. Não. Aí o menino mandou para a namorada. A namorada se prestou o papel. A namorada se prestou o papel de ir para a biblioteca. Viu as questões e mandou para o namorado. Tirou 10, desgraçado. Não sabe escrever um O com copo, analfabeto. Não sabe escrever um O com copo, tirou 10 na prova. Bom, aí pronto, eu fiquei retado. Falei, pô, não, isso é um absurdo, velho. Aí eu limitei para 60 minutos a prova. E aí não teve mais, acabou. Porque não dá tempo, né? Porque na verdade aqui, então, a gente nem sabe. Não, porque na verdade, como são 10 frases só, Tipo assim, não precisa ter mais de 1 hora. Hein? Ah, não sei. Geralmente essas provas só é doutrina pura, né? Porque são frases, né? Eu não vou tirar da Constituição, entendeu? São frases. Vocês vão ver, peguem as provas do semestre passado, dá uma olhada lá. Quem gastou E a prova é dia 22, né, professor? A prova é dia 21. Não, tá querendo começar. Não, vocês veem que dia vai ser. Bom, vou ler, viu? Vamos ler, ó. Quem é que pode ser legitimado para propor ação? Quem é legitimado para propor ação civil pública? Primeiro, o Ministério Público. Ó. Primeiro, o Ministério Público. 2. Artigo 5º da Lei 734785. Segundo legitimado, a Defensoria Pública. Defensoria Pública. 3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes federados. Bota assim, os entes federados. Os entes federados. Direto. 4. As autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia mista, ou seja, entidades pertencentes à administração pública indireta. Facinho, velho. E a última, as associações, que concomitantemente, aí depois vocês veem no código, as associações que concomitantemente estejam constituídas há pelo menos 1 ano e incluam entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência. Estou lendo o artigo. E ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Leiam esse artigo que cai na prova. Certo? Leiam esse artigo aqui que cai na prova. Certo? Bom, a ação civil pública tem como característica, ó, a possibilidade de antecipação de tutela. Atenção, ó. Ô professor, só lembrando assim, esse botão desses aí que você leu, só pode propor ação pública. Civil pública. Pode propor ação Civil pública. Certo? Atenção, ó. A ação civil pública também tem possibilidade de antecipação de tutela. Até aí, a gente não teve novidade nenhuma, porque a ação popular também pode. A ação popular também pode, não tem problemas. Agora, tem um artigo da ação civil pública que eu acho fantástico, sinceramente. Veja que a ação civil pública é um remédio constitucional, pode ser proposto perante o juiz de direito. É proposto perante o juiz de direito, inclusive. Olha o que diz o artigo 16. Daqui a pouco nem é o 16. É sim.
Olha o que diz o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Ó. Vocês vão ler esse artigo com muito cuidado depois. Ó. A sentença civil, fará coisa julgada erga omnes. O que é erga omnes? Produzirá efeitos contra todos. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então imagine que você propôs uma ação civil pública em Conquista. Essa ação civil pública vai produzir efeitos contra todas as pessoas de Vitória da Conquista. Propôs uma ação civil pública em Salvador. Vai produzir efeitos contra todos que estiverem em Salvador. Exatamente. Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. É a chamada coisa julgada secundum evento litis. Vocês estudaram isso? Coisa julgada? Coisa julgada 16. Então vejam, ó, ação civil pública, não estou falando de controle concentrado de constitucionalidade, não. Então, a coisa julgada produzirá efeitos, né? Produzirá efeitos. Perdão, vou ter coisa julgada, não tem nada a ver, né? A sentença, estou viajando. Sentença produzirá efeitos erga omnes. É isso aí, esse negócio de coisa julgada que você colocou, você coloca na prova. Na prova. Deve ser, estou pensando já, né? A sentença produzirá efeitos erga omnes, claro, obedecendo à competência territorial do juiz. A competência territorial do juiz. Ó a pergunta, ó. Eu posso propor ação civil pública contra o presidente da República? O Ministério Público, Defensoria Pública, o diabo a 4, previsto no artigo 5º, pode propor uma ação civil pública contra o presidente da República Federativa do Brasil? É possível? Pode. Essa ação vai ser julgada onde? Entendeu? Pode propor? Pode. Qual o foro competente para apreciar essa ação civil pública? Juiz de primeiro grau. Não existe, nem na ação popular, nem na ação civil pública, isso aqui vale para as duas, ó. Não existe foro por prerrogativa de função em matéria civil. Não existe, vou botar aqui no quadro, ó. Não existe, nem na ação civil pública, nem na ação popular, ó. Não existe foro por prerrogativa de função. Não existe. Foro por prerrogativa de função é para matéria criminal. Foro por prerrogativa de função. Não tem, velho. Eu, enquanto cidadão, pobre coitado, que não tem R$1 no bolso, posso propor ação popular contra o presidente da República? Posso. Aonde? Em Vitória da Conquista. Agora até chegar nele. Mas pode, velho. Veja a força que a gente tem. Diga. Sentença produzirá efeitos erga omnes, né? Obedecendo a competência territorial do juiz. Obedecendo a competência territorial do juiz. É esse aqui, ó. É esse aqui. Artigo 16 da 7347 de 85. Certo? Uma comunidade pode entrar com ação civil pública? Não. A ação civil pública pode ser proposta por quem? Ó? Ministério Público, Defensoria Pública, entes federados, entidade de administração pública indireta e associação. Então, Comunidade a associação pode entrar com ação civil pública contra a Dilma Pode. porque ela comprou votos aqui. Não, aí não. Aí não. Aí é outra história. Compra de votos tem que ser apurada em AIGE ou AIME, que é outro tipo de situação, que é abuso de poder econômico. Na ação de investigação
a ação de investigação de mandato deletivo e a ação... aí já esqueci o que é que significa agora. A ação de investigação... esqueci. É AIGE ou AIME, mas não... a AIGE é antes da diplomação, a AIME é depois da diplomação do indivíduo. Mas a ação civil pública não. Poderia uma situação assim, eventual, né? Propor uma ação popular contra diretores da Petrobras que comprovadamente tiverem causado dano ao erário público. E pode propor também uma ação civil pública, não tem problema. E é interessante aqui, gente, na ação civil pública, assim, já comentando agora, isso eu não vou cobrar em prova, que é mais específico, né? O que é que acontece, né? Os promotores hoje, não só promotores, os defensores e outras entidades, eles estão propondo a ação civil pública, inclusive para pedir condenação dos envolvidos, né, legalidade, é pagamento de dano moral coletivo. É possível. Então, na ação civil pública é a obrigação de fazer, não fazer e indenização. As três coisas. Certo? Mais alguma coisa? Sei não, você se decide aí. Amanhã não dá, que tá faltando 2 assuntos aí. Acabou aí o assunto. Não, tá faltando ainda um assunto, pequenininho. A aula acabou. Tchau. Vai o quê? Fiquei triste, ela acabou.